do primeiro período. Estamos aqui então para a gente fazer uma videoaula rápida, né, sobre cartografia sistemática e basicamente sobre o material que eu passei para vocês, tá? Espero nessa videoaula tirar aí todas as dúvidas de vocês, e as possíveis dúvidas que surgirem posteriormente podem me procurar no WhatsApp, no grupo da turma ou até no pessoal mesmo, porque eu respondo tranquilamente, tá? E espero que esse momento também de isolamento possa durar o mais breve possível, que a gente possa voltar a ter as nossas atividades presenciais. Mas enquanto isso, vamos trabalhando de forma remota. Acredito que esse adiantamento da parte bibliográfica ajuda um pouco e a gente vai ter condição de trabalhar, né, com vocês. Bom, então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre a rede geográfica, né, que é justamente o que vocês têm no material aí, que é nada mais nada menos que esse conjunto dessas linhas paralelos e meridianos que cobrem todo o globo terrestre, e a finalidade principal é permitir que a gente possa localizar qualquer ponto na superfície terrestre, né, de forma bem precisa. Então essa rede geográfica ela foi criada há muito tempo, né, já se vinha, as pessoas, os pesquisadores já vinham ao longo da história labutando, né, para poder construir essa grade de localização geográfica, e ela se tornou mais aplicável e de certo modo mais usual ainda, né, na década de 50 para cá, depois que se tem os GPS, e aí parece que vai se popularizando cada vez mais. Hoje nós temos isso aí no celular, né, nos GPS dos carros, para nós podermos, por exemplo, nos locomover dentro de uma cidade que a gente não conhece, né? Então isso é possível porque existe toda essa estrutura montada antes, que permitiu a tecnologia chegar a ter um GPS, jogar essa estrutura de localização dentro de um software, no qual consegue então nos ajudar a se locomover sobre a superfície de forma bem precisa. Bom, nesse sentido, então, já entendemos que a rede geográfica é esse conjunto de linhas chamadas de paralelos e meridianos. Nós vamos ver qual a diferença entre eles, né, que serve para a gente se localizar. Então, serve para a gente orientar, e também na construção de todo mapa, todo documento cartográfico é necessário então o uso dessas linhas imaginárias, os paralelos meridianos, né, para poder então orientar a localização. Então a localização geográfica ela é feita mediante a rede geográfica composta pelos paralelos meridianos. Os meridianos, como vocês estão vendo aqui, são linhas imaginárias, semicírculos, cujas extremidades são os polos. São as linhas verticais, né, que você pega nos mapas, são as linhas verticais que ligam, né, o norte e o sul, né. No caso, pegando o planisfério, que seria o globo, né, terrestre aberto no mapa, o mapa mundi, nós temos os meridianos, as linhas que ligam um polo ao outro, né? Então traçado de maneira semicircular numa posição vertical, onde divide, né, no caso a Terra, né, em dois hemisférios também, que é o hemisfério oriental e ocidental, né, em Oriente e Ocidente, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho disso aqui à frente. Bom, então aqui a gente tem uma representação que vai esclarecer bem rápido para nós. Os meridianos são essas linhas aqui, ó, que estão ligando um polo ao outro. São semicirculares, né, que ligam então, começa no polo norte e vai até o polo sul, né? Então isso se esparrama por toda a extensão aqui de um planisfério, né, que seria a representação do planeta Terra num mapa, né, em duas dimensões. E aqui nós temos o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, que foi, por uma convenção, né, adotado como meridiano principal. Essa convenção ocorreu em Londres, na Inglaterra, onde tinha um antigo observatório, né, de Greenwich. E de certo modo, por uma convenção, que é um acordo mesmo, como um acordo que aconteceu entre aquela galera ali que estava naquele momento, estabelecendo essa lógica aí, né, das redes geográficas, da sistematização disso tudo, escolheu o meridiano 0, sendo esse meridiano que passa por Londres, na Inglaterra, especificamente por Greenwich,
Por isso ele recebe o nome então de meridiano de Greenwich. E ele, de certo modo, então separa, né, o nosso planeta, divide o planeta em dois hemisférios, como eu disse para vocês: o Oriente, que está do lado de cá, e o Ocidente, desse outro lado, de Greenwich, né? Ou seja, o Oriente a leste está aqui, né, de Greenwich, ou vocês olharem à direita de vocês, e o Ocidente, né, a oeste da linha principal aqui, o zero, né, o meridiano zero, que é Greenwich, à esquerda de vocês aí na tela. Nós temos uma outra conjunto de linhas, falei dos meridianos, mas temos os paralelos. Os paralelos são círculos, né, são linhas que circundam todo o planeta. Se você pega um globo terrestre, você vai ver que os paralelos são círculos, né? E aí você vai ter então esse círculo que divide o planeta ao meio aqui, né? E também em dois hemisférios, sendo o norte e o hemisfério sul, né? Nós temos a linha do Equador, né? Essa linha é a linha chamada de paralelo 0 grau, né? É o Equador. E aí você vai ter uma série de paralelos que podem ser traçados, né, em direção ao extremo norte e também do Equador ao extremo sul, certo? Então, não confunda meridiano, as linhas verticais, paralelos às linhas horizontais, certo? Então, aqui no caso, o Equador sendo aí a referência para trabalhar então aí a divisão dos paralelos, e o meridiano de Greenwich como a referência, ou seja, o meridiano zero, onde a gente começa a trabalhar aí os meridianos. Temos aqui, como eu disse para vocês, o meridiano de Greenwich, ele divide então em dois hemisférios: o hemisfério ocidental, à esquerda de vocês, à esquerda do meridiano de Greenwich, ou seja, a oeste, né? Então nós temos o ocidente, e à direita de vocês aí, que é o leste, né? À direita de Greenwich, nós temos o oriente, ou seja, o hemisfério oriental. E o Equador divide também em dois hemisférios, sendo o hemisfério sul e o hemisfério norte. Tranquilo quanto a isso? Bora para frente. Bom, os paralelos, como eu disse, são as linhas imaginárias, circunferências completas que circundam todo o planeta, e divide o planeta em dois hemisférios que a gente viu aí. Porém, existem alguns paralelos que são muito importantes e são chamados assim, recebem uns nomes especiais, são os paralelos especiais, né? Então a gente tem aqui o Equador como sendo a linha central, né, que divide o planeta em duas metades aí, hemisfério norte e sul. E aí nós temos, caminhando ao norte, nós vamos ter um outro paralelo de referência, que é o Trópico de Câncer, tá? E também o Círculo Polar Ártico, tá, ok? E caminhando em direção ao sul, nós temos o Trópico de Capricórnio, que é um outro paralelo, e o Círculo Polar Antártico. Bom, porque esses trópicos recebem nomes especiais, principalmente levando em consideração a dinâmica climática do planeta, tá? Então, eles servem para delimitar aonde estão as zonas climáticas do nosso planeta. Então, aqui, ó, entre os dois trópicos, tanto o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, então, entre esses dois trópicos aqui, nós temos toda essa faixa do planeta é considerada região de clima tropical. Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, nós temos aqui as zonas chamadas de zonas temperadas, né? De climas temperados. E nós temos do Círculo Polar Ártico a extremidade do Polo Norte e do Círculo Polar Antártico a extremidade do Polo Sul, nós temos aí as regiões de climas polares, tá certo? Então, por isso esses paralelos têm nomes especiais aí, porque ajudam na definição das zonas climáticas do nosso planeta. O meridiano, basicamente, o meridiano de Greenwich, que é o que tem maior sucesso ou maior fama aí, né? Que a gente está vendo que é o meridiano 0 grau, tá? Bom, caminhando um pouco, a gente precisa entender algumas coisinhas interessantes. Primeiro que o nosso planeta, né? Se a gente pensar, isso aqui, só para a gente compreender uma coisa bem legal, né? Quando a gente fala aqui do nosso planeta, algumas noções, que esse esqueminha vai representar legal para a gente. Nós temos então uma espécie, vamos pensar aqui, de um plano. Vamos supor que nós temos uma mesa e o planeta está em cima dessa mesa.
E vamos supor também que nós temos, como a própria cartografia fala, né, e hoje comprovado, né, pelos mecanismos de fornecimento de imagem do planeta, nós temos um planeta que tem um formato de um geóide, porém ele se assemelha-se a uma circunferência achatado nos polos, está mais próximo de uma elipse. Se você traçar uma linha de um polo ao outro, de extremidade de um polo ao outro polo, entre a Antártida e o Ártico, né, o polo sul e o polo norte, e você comparar essa Terra, né, traçando essa linha, e você colocar ela, observar ela no espaço, colocando essa linha, traçando de um polo ao outro, imaginando que ela estivesse sobre uma mesa, você vai perceber que a Terra tem um grau de inclinação, que esses polos eles não estão assentados em cima da mesa, mas estão inclinados em relação à mesa, né? Então suponha-se que aqui seja o plano, chamado plano de eclíptica, que seria a nossa mesa. Tá? E suponhamos que aqui nós temos então um polo da Terra, tá? Aqui o polo sul e aqui o polo norte, e aí a gente traça essa linha para a gente perceber. Há uma inclinação em relação à mesa, aqui uma linha imaginária só para a gente pensar essa mesa, ou seja, que estivesse plana, formando um ângulo de 90 graus aqui, formando uma obliquidade, né, em relação a essa mesa. A gente percebe que a Terra então está inclinada. Os polos, né, quando eu olho para essa linha que eu tracei entre um polo e outro, eu percebo que é uma inclinação, né, e essa inclinação é em torno de 23,5 graus. Ela varia conforme as estações do ano, mas varia muito pouco, tá? Então o Círculo Polar Ártico, a gente já viu esses paralelos importantes aí, né? Trópico Capricórnio e o Círculo Polar Antártico e o Equador, óbvio, né, que nós vimos. E aqui nós temos então em média, né, qual que é esse grau de inclinação, né, em relação a esse plano, que é de 23,27 graus, uma convenção aí de 23,5 graus, né, ou 23 graus, aqui no caso 27 minutos, tá? Caminhando, aqui está um esquema um pouco melhorado, né, mostrando a inclinação para outro ângulo, mas se percebe bem aqui as calotas polares, né? Aqui a linha, né, imaginária, que a gente traça aqui ligando um polo ao outro, e suponhamos que aqui seja o plano de eclipse, seja uma mesa, né, que a Terra está em cima da mesa, né, que essa base dela aqui, ó, está em cima da mesa. Então a gente tem uma obliquidade, a gente tem uma, né, diferença, ou seja, a gente está inclinado em relação a essa mesa, em relação a essa órbita. Só uma curiosidade para vocês mesmo entenderem. Bom, voltando. Então vocês perceberam, esse desenho aqui é extremamente claro e mostra para nós os meridianos, né, como são traçados, e os paralelos. E a gente percebe que os meridianos aqui, eles vão de 0, né, para oeste, né, no caso para cá, né, no caso aí na esquerda de vocês, de 0 a oeste ela vai de 0 a 180 e para leste também de 0 a 180. Os paralelos, né, eles vão de 0 no Equador a 90 graus até o extremo norte e de 0 a 90 graus até o extremo do Polo Sul. Certo? Então, paralelos e meridianos são medidas em graus, ok? Os meridianos, a distância em graus em relação a Greenwich, né, caminhando no sentido leste ou oeste, e os paralelos, as medidas em graus em relação ao Equador, as extremidades do polo do planeta, que é de 0 a 90, tanto para norte quanto de 0 a 90 para sul. Beleza? Entendido isso daí? Nisso nós temos as longitudes, que são representadas pelos meridianos, e as latitudes representadas pelos paralelos. Ou seja, traduzindo tudo isso que a gente acabou de dizer, as longitudes vão de 0 a 180 graus para oeste e de 0 a 180 graus para leste, certo? E, no caso, as latitudes vão de 0 a 90 graus norte e de 0 a 90 graus sul. Beleza? Então, entendidos? Falou em longitude, estamos falando dos meridianos, né? Dessas linhas, e estamos caminhando no sentido do meridiano de Greenwich, né, para leste ou para oeste. Quando fala em latitude, estou falando, né, da linha do Equador, estou falando de um caminhar que se faz entre o Equador e o norte, o Polo Norte, ou entre o Equador e o Polo Sul, certo? Então, as orientações nesse sentido aí, ok?